Pessoal, estamos de volta e agora a gente vai mostrar a parte prática, ok? No sistema EALD, como funciona, como é alimentada a fase de análise preliminar do objeto de auditoria, ok? Então, lembrando, o sistema criou para a gente aqui 7 subtarefas e a gente vai iniciar a primeira delas, que é a análise preliminar. Antes disso, da gente começar, só para a gente não ter que ficar indo e voltando, queria mostrar aqui para vocês, porque na aula passada a gente enviou, ok? Estamos aqui no nosso projeto de auditoria, e a gente enviou para a gestora, né, a nossa colega aqui que simulou a gestora, 2 documentos. Um a gente registrou apenas no sistema, a gente mandou pelo SEI, pelo e-mail, e, né, então ele não tem nenhum andamento. E aqui nós temos a, o início dos trabalhos, que a gente viu via sistema, e uma solicitação de auditoria que nós enviamos via sistema. Lembrando que, ao longo da fase de planejamento e de execução, e até mesmo da fase de relatoria, a gente pode e deve mandar solicitações ao gestor, né, encaminhando aí pedidos de esclarecimentos, pedidos de informação. Quanto maior, quanto melhor, quanto mais fluido esse processo de comunicação, de consulta de informação, né, mais chance, maior a chance da gente ter uma opinião adequada, né, não se enganar, não tirar conclusões incorretas aí ao longo do trabalho, ok? Então nós temos aqui, o primeiro foi aquela formalização de início dos trabalhos. Então nós mandamos para a colega Ana Vitória, e aí vocês viram aqui, ó, a resposta enviado lá, né, o documento. E aí a gente está aqui o status, ó, em execução, resposta ao destinatário enviada. Ou seja, houve resposta do destinatário. Então o destinatário me respondeu, ele está falando aqui, houve uma resposta do destinatário. Então, veja que está a minha solicitação inicial, a formalização de início dos trabalhos, não sei se vocês se lembram, né, do nosso último encontro, e aqui fazendo alguns pedidos para o gestor, ok? Assinatura eletrônica e tal, enfim. E aí, o que, que acontece aqui no histórico? Quando eu enviei o documento, então dia 14/7, às 18h02, e a Ana Vitória, ela acusou o recebimento. Como que ela acusa o recebimento? Quando ela abre aquilo lá, ela abriu o documento, o sistema registra aqui que ele foi recebido, ou seja, ela tomou ciência daquela comunicação que foi encaminhada para ela, às 10h01, ok? Do dia 15/7. E aí, 10h01, às 9h10. E aí ela fez uma resposta. Olha aqui embaixo, então, que a gente vai vendo aqui no desenrolar aqui do histórico da minha comunicação. A comunicação inicial, ciência dela, ok? E aí a resposta dela. E ela disse, então, senhor chefe, indico fulano de tal como interlocutor, blá, blá, blá. Enfim, ela mandou aqui a sua resposta, ok? E aí a gente recebeu e o sistema registra aqui essa informação. Vou aqui concluir. Eu posso responder para ela, ok? Posso responder para ela, pedindo alguma coisa adicional, enfim, mas não no documento de início dos trabalhos não é muito o caso, ok? Aqui uma minuta de resposta, eu escrevo e quem foi o signatário dessa comunicação vai assinar para responder, ou eu posso concluir dizendo, ok. Por quê? Porque a conclusão ela é importante. Quando eu concluo, não se faz mais nada aqui nesse documento, a gente vai usar outros documentos, ok? E também porque, para concluir o projeto de auditoria, todas essas subtarefas que foram abertas nele precisam estar concluídas, ok? E aí, vamos para a segunda. Então, ela mandou aqui, ó, a segunda que foi a solicitação de auditoria. Eu mandei para ela, vejam, houve, né, uma resposta dela, e aqui a gente visualiza o quê?
da mesma forma, então teve uma solicitação de auditoria, aí aqui embaixo tem quando ela recebe, né, a ciência dela, e ela respondeu mais uma vez, ok? Ok, cumprimentando, encaminha as informações. E ela colocou que anexou arquivos. Tá vendo? Que interessante. Então, quando a gente encaminha e usa o sistema, você não vai ter que ter repositório de informação nenhuma. Está aqui no sistema a informação. Né? Se você quiser abrir, ele pede para você salvar em algum lugar, ok? Para você poder ler o arquivo. Acho que alguma configuração aí de navegador você nem precisa salvar o arquivo, ok? O meu está configurado dessa forma. Mas você não precisa salvar ele, carregar ele no sistema. Essa informação, vamos supor que seja uma evidência de auditoria, ela está aqui no sistema. Você não precisa fazer nenhum upload dela novamente, porque já está aqui. Então, o arquivo que ela mandou está disponível para mim, pode ser um processo, pode ser um esclarecimento, pode ser uma resposta, enfim. Se eu não estiver satisfeito, por exemplo, estiver faltando algo, eu posso responder a ela novamente, ok? E aí a gente vai nesse ciclo até que em algum momento eu diga que está concluído e que não há nenhuma pendência a ser de informação a ser encaminhada, ok? Então, a solicitação de auditoria, as comunicações de auditoria funcionam dessa forma. Deixa eu acabar concluindo essa aqui também, para a gente não ficar com o estoque aqui de coisas em aberto. Ok, então eu não tenho aqui nenhuma comunicação pendente, vai estar aqui os 3 verdinhos que estão ok. E aí a gente passa então para análise preliminar. Lembrando, ok? Durante a análise preliminar eu vou fazer um uso intenso de solicitações de auditoria, ok? De comunicações com o gestor. E é importante que isso aconteça, porque você só vai conhecer bem o seu objeto se você tiver informações, conversas, enfim. Óbvio que não precisa ser tudo pelo sistema, tem que dar uma ligação de vez em quando, ir lá no, né, fazer uma videoconferência com ele nos tempos modernos, conversar, tirar dúvidas, esclarecimentos. Nem tudo precisa ser tão formalizado, mas eventualmente algumas questões precisam ser formalizadas por uma solicitação de auditoria ou algum documento similar que vocês usem aí. Então, como que funciona isso? Lembramos que quando você, no projeto de autoria, a gente colocou ele em execução, somente o supervisor consegue fazer isso, ok? Aqui na auditoria individual, o que acontece? As fases individuais da auditoria, vamos dizer assim, qualquer membro da equipe pode iniciar a execução. Então, nós vamos clicar aqui nessa interação. Aqui fica claro para vocês verem, ó, quando eu tenho até 4 ou 5, ele fica com as interações aqui embaixo. Se você tiver mais do que isso, ele vai agrupar em uma só com uma reticências aqui dentro. Então, toda fase eu preciso de colocar iniciar a execução. Pode ser o próprio auditor. Isso aqui marca, tá? Aqui no Gantt lá, quando de fato ela funcionou e por aí vai. E o que acontece? Ao iniciar a execução, ele já me abre a tela de edição, onde eu vou colocar as informações. Então, eu posso só iniciar a execução para marcar a data e pronto, ok? E aí ela vai ficar aqui como em andamento, ok? Como em execução. Quanto eu podia ter feito lá, tá? Mas a outra forma eu só faço lá que inicio a execução e aqui eu venho em editar e ele vai me abrir novamente aquela mesma tela para que eu possa fazer, colocar as informações. Vejam, análise preliminar, a gente tem toda uma questão. Aliás, antes, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Eu falei dos modelos, né? Então, a gente tem aqui um guia rápido. Todas as fases vão ter isso. Eu não vou abrir esses arquivos em todas as fases, ok? Mas aqui eu vou mostrar aqui para vocês. Esses guias rápidos, como que eles funcionam? Então, você vai baixar o guia e ele traz aqui, ó, explicando análise preliminar. É bem simples, tá? Quais são
os produtos dessa etapa, como é que ela funciona, aqui, ó, os modelos, e por aí vai. Então, ele diz aqui como é que é o fluxo de trabalho, isso aqui é um pouco complicado aqui. Nesse caso, esse guia não foi muito útil, não. Mas tem alguns que são melhores. Enfim, a gente tem um guia rápido, a gente tem o modelo de análise preliminar do objeto, tá? É um roteiro, como eu falei com vocês. A análise preliminar do objeto vai aqui, ó, do entendimento. Então, é um roteiro, ó, aspectos gerais da unidade, objetivos, missão, valor, que a gente pega lá do mapeamento, né, normalmente, aspectos gerais do objeto de autoria, do processo, como é que ele funciona, recursos que estão relacionados a ele, normativos, trabalhos anteriores da unidade de auditoria, aspectos de recursos orçamentários, políticas públicas envolvidas, enfim. Isso é só um roteiro onde você poderá registrar as informações da análise preliminar. Você não precisa seguir esse padrão necessariamente, isso aqui é só para te dar um guia, ok, de informações importantes. E a gente tem também aqui o modelo da matriz de riscos e controles, ok? Então, todas as fases nós teremos um documento modelo, um ou mais documentos. Todos aqueles documentos que forem requeridos, eles vão estar aqui disponíveis para vocês. Então, vamos lá. Aqui, ó. Então, a gente tem primeiro aqui que eu falei, objetivo-chave, riscos, fonte de risco, pessoas, processos, tal. A causa, então, pensa na fonte. Pessoas, aí é causa. Pessoa sem capacitação, por aí vai. Possíveis consequências, ok? E aí a gente traz esses eventos de risco que foram identificados aqui para a matriz, ok? Relacionando aos objetivos, e aí a gente faz aquela avaliação que falamos, ó. Ele já tem aqui o... Deixa eu habilitar aqui. Ele tem aqui, então, as escalas de avaliação, ok? Que você vai colocar aqui, ele vai calcular o nível de risco a partir do que você colocou. Você vai relacionar os controles existentes, avaliar os controles, ou seja, o risco de controle, controle inexistente, fraco, ou seja, inexistente, risco de controle alto, forte, risco de controle bom. Quando ele é inexistente, ele vai multiplicar por 1. Então, o risco inerente igual ao risco residual. Se o controle for muito bom, ele multiplica por 0,2. Por que 0,2? Porque nenhum controle fornece garantia absoluta, eles fornecem garantia razoável. Então, sempre vai ter um nível de risco residual que vai sobrar, ok? E a partir daqui ele vai dizer, ó, mais testes de controle, por quê? Porque o controle é muito bom. Essa é a ideia. Conclusão do auditor é auditar, né, ou não, deixar isso para a próxima, blá, 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 e a questão de auditoria que ele vai formular aqui a partir dessa composição de riscos. E aqui na planilha a gente tem orientações, né, o que é cada coisa, fontes de riscos, ó, pessoas, processos, o que seriam e as vulnerabilidades, é apenas uma sugestivo, tá? Não é obrigatório ser exatamente aquilo. Escalas de riscos aqui, de avaliação, ok? A questão do nível de controle, ó, risco inerente, avaliação preliminar do controle, então ele vai explicando aqui o tipo de teste que deve ser feito para cada uma dessas situações, ok? Então, voltando aqui para o nosso, a nossa edição aqui no nosso projeto de auditoria. Então, simplesmente agora eu vou pegar aqui, editar, peguei os modelos, fiz, né, alimentei aquelas informações, ou seja, eu faço aquilo ali, aqui eu venho e trago essas informações para o sistema. Então, análise preliminar, eu tenho aqui um documento de análise preliminar que eu salvei aqui, um modelo não, um documento, ok? Uma matriz de riscos e controles. Se vocês quiserem aqui, ó, para a gente... esse modelo de análise preliminar, então, é de um projeto do Banco Mundial, ele é verdadeiro. Desculpa, não é esse arquivo. Análise preliminar.
passar bem rapidinho, porque é uma informação, embora o projeto já é antigo, era um projeto do Banco Mundial, então aqui informações sobre eles, objetivos, né? Como ele está estruturado, a gente tem aqui indicadores de desempenho, questões orçamentárias, questões relacionadas a aquisições, fluxograma, enfim, é todo um registro de conhecimento. Isso aqui é muito útil, gente, para a gente poder planejar os nossos trabalhos. Esse entendimento ele é essencial, muda completamente a forma de abordagem de auditoria quando você tem esse entendimento. Aqui é uma matriz de controles, era um modelinho um pouquinho antigo, mais diferente, mas enfim, trazia aqui objetivos, é bem simples, tá? Aqui foi feito de forma bem simplificada, só para mostrar aqui. Então, avaliamos aqui o impacto, a probabilidade, quais são os controles existentes, avaliação do risco de controle, enfim. E aí aqui, testes substantivos e teste de controle, mais teste de controle, esse risco é muito baixo, então, em tese, talvez eu nem avalio, a decisão do auditor foi não avaliar. Ok? Então, fizemos isso aqui, carregamos os documentos, e aqui tem outros anexos. Por exemplo, você fez o fluxograma aí do processo no Visage, né? Traz para cá, eventualmente, se tem algum outro arquivo, alguma uma questão importante que você queira deixar aqui disponível, você poderá carregar aqui, mas nesse caso ele é opcional. Aqui ele é obrigatório, ok? E aqui opcional. E pronto. Está feito. Depois que essa auditoria estiver concluída aí na sua unidade, aqui em execução, você vai ter aqui, ó, análise preliminar. E aí o que acontece? Ele vai te trazer uma pesquisa filtrando essas fases aqui, aí você seleciona qualquer objeto ou unidade, você vai ter o repositório dessas informações para usar em auditorias futuras, fácil, de uma forma muito fácil, você consegue fazer a localização dessas informações, ok? E aí, veja, está em execução. A equipe de auditoria incluiu aqui a análise preliminar, incluiu a matriz de riscos. Pergunta, poxa, Sérgio, pensei que o sistema ia ser mais complexo, a matriz de riscos você ia fazer no próprio sistema aqui, ele ia ter cores e tal. Isso foi uma opção e seria possível, mas nós decidimos não fazer assim. Por quê? Vocês vão ver isso muito mais claramente na próxima fase, que é a fase de matriz de planejamento. Porque fica um nível de complexidade no sistema e é difícil, você vai ter que fazer vários menus aqui. Você vê que o áudio não tem menu, é mais menus de pesquisa, né? Então, o sistema vai ficando muito complexo. Eu já vi vários sistemas onde você faz essa avaliação de risco lá dentro, aí você tem que criar lá, pega um menu, inserir não sei o que, você quer a avaliação agora, você quer trocar a ordem, fica bastante difícil. E as pessoas já estão acostumadas com Excel, é uma cultura nova, né? Então, usar de uma forma que seja mais fácil, mais palatável para as pessoas poderem fazer, revisar, mexer, trocar, isso fica muito mais fácil. Vocês vão ver que na fase de matriz de planejamento, o sistema carrega a matriz ela no sistema. A gente vai ver que é muito mais difícil trabalhar a matriz no próprio sistema do que no Excel. Mas na fase ela é necessária porque ela vai alimentar os testes na fase seguinte. Mas a gente vai ver isso, inclusive a forma que o sistema lê o próprio Excel, porque na prática fica muito mais fácil trabalhar com esse tipo de arquivo do que no próprio sistema. E aí a gente fala porque realmente fizemos benchmarking, conhecemos aí alguns sistemas e vemos que essa seria a forma mais simples e para o usuário de uma forma mais fácil, amigável para ele poder trabalhar. Então aqui é muito simples, você vai carregar essas informações. Terminou? O que o auditor vai fazer? No meu caso, eu estou vendo concluir aqui, porque eu estou com os 3 papéis, ok? De supervisor também. E o supervisor conclui. Mas no caso, o que o auditor vai fazer? Enviar para o supervisor. Ao enviar, ele pode escrever alguma coisa. Chefe, segue para supervisão. Isso não é necessário, tá? Apenas se quiserem.
se quiser adicionar algum arquivo especificamente, e se quando for mandar quiser trocar isso aqui também é possível, lembrando que fica tudo registrado lá no histórico, ok? Então, fazer algum ajuste final possível. Fiz aqui, está em supervisão, ok? O supervisor vai entrar aqui na sua caixa de entrada, vai ter essa tarefa aqui com a pendência para ele, ok? Se a gente visualizar aqui, ó, ele vai mostrar que ela está pendente. Quem que está pendente, no caso é a mesma pessoa, porque eu estou acumulando as funções, mas estaria aqui com o nome do supervisor como pendente. Ele entra, olha os arquivos, baixa, avalia. Se tiver tudo ok, aprova. Se não tiver tudo ok, ele tem duas opções. É porque eu estou aqui o meu perfil de novo, eu não estou vendo aqui isso, mas o supervisor aparece aqui o botãozinho de devolver para ajustes, ok? E aí a equipe recebe de volta aquilo para fazer uma avaliação, para fazer uma revisão. Ou o supervisor, o que ele pode fazer? Ele vem aqui, concluir, e ao concluir, veja, eu não quero essa análise preliminar, eu quero trocar isso aqui. Ou melhor, assim, claro que não é bem assim que acontece na prática, né? O supervisor vai chamar a equipe lá, pessoal, aqui, vocês colocaram uma informação aqui, esse risco aqui não está legal, vamos fazer junto aqui e tal. E aí fecham lá, né? Decidem lá, fecham e decidem, beleza, vamos fazer essa troca aqui e tal. Vou trocar o arquivo. Desculpa, não aqui. Eu substituo o arquivo. Vou colocar o modelo, tá bom? Então, e retiro o... Espera que eu peguei o errado. Tiro esse, ponho um novo arquivo. Modelo da matriz de riscos e controles. Ok? Salvo. Concluída a fase. Poxa, mas se o supervisor trocar assim, a gente nem vê. Tá aqui, ó. Ok? Essa planilha foi alterada pelo supervisor. Se ele tivesse apenas concluído, não teria tido nenhuma... aqui não aparecia nada, só estava dizendo que foi concluído. Por exemplo, quando eu fiz aqui, se não me engano, ó, eu não substituí arquivo. Então, eu só mandei essa informação. Então, aqui a gente fica com tudo registrado, tudo muito transparente. Ok? E a fase de análise preliminar está concluída no sistema. Agora a gente vai passar aqui para o nosso quadro geral. E olha o que vai aparecer. Uma fase concluída, ou seja, a análise preliminar está concluída. Lá na frente, precisou, viu que tinha alguma coisa errada, é possível? O supervisor pode reabrir a fase, ok? Ele tem essa prerrogativa, mas, em tese, isso não será necessário, e enquanto ela está concluída, ninguém mexe mais, ninguém inclui mais nada, nem tira mais nada, nem altera mais nada. Tudo bem? Tá claro? Então, era isso, e a gente se vê aí nos próximos contatos.